Nós estamos em um planeta de provas e expiações. O planeta Terra é assim classificado, planeta de provas e expiações. E os espíritos que aqui reencarnam, em sua maioria, são aqueles espíritos que a doutrina classifica como espíritos imperfeitos. Então, nós somos espíritos, em grande maioria, nós aqui que estamos, somos espíritos imperfeitos, em que há uma prevalência da matéria sobre o espírito. Nós temos o conhecimento, estudamos, através da doutrina espírita, que nós somos espíritos imortais e que estamos temporariamente encarnados nesse corpo. Mas ainda pela nossa condição de evolução espiritual, a gente dá muito mais valor, em alguns momentos, na matéria, nos bens materiais. Basta a gente ver como está a nossa sociedade hoje. A maioria das disputas, das guerras, dos conflitos, eles se dão pela posse de bens, pela disputa de poder, pelo ganho, dos bens materiais. Se a gente for ver ao longo da história da humanidade, todos os conflitos, todas as guerras, elas tiveram como pano de fundo a disputa por bens materiais. Só que nós somos seres espirituais. Então, por que é que a gente tem essa dificuldade de lidarmos com os bens materiais que nos foram emprestados por Deus? Porque, em verdade, os nossos bens materiais, o que nós utilizamos aqui, o que nós retiramos do planeta Terra, inclusive o nosso corpo físico, na verdade é um empréstimo. São instrumentos que Deus proporciona para que a gente consiga utilizar ele para a nossa progressão espiritual. Para que a gente possa progredir e auxiliar ao próximo a progredir também. Então, nós temos essa dificuldade de lidarmos com os bens materiais que nós recebemos por Deus. Essas relações em que há a disputa, ao compartilhamento desses bens. E até mesmo a forma como nós tratamos as pessoas, a forma como nós julgamos as pessoas, a forma como nós vemos as pessoas, a gente leva muito em consideração o quê? A matéria, a aparência da pessoa, do corpo físico, os bens que ela tem. Nós julgamos muito a aparência. Então, Jesus ele vai nos ensinar, ele vai nos dar algumas diretrizes de como é que tem que ser esse relacionamento nosso com os bens materiais que nós recebemos. E para ilustrar, nós vamos trazer aqui a história de Zaqueu. Todos nós sabemos aí que Zaqueu, acho que é narrado por Lucas, e inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está como ponto para estudo e reflexão no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí ele narra aqui Jesus na casa de Zaqueu. Aí eu vou ler aqui a citação do evangelista São Lucas. Ele diz o seguinte, Jesus, tendo entrado em Jericó, passando pela cidade, e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso, correu à frente, subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, disse, Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje na vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo, ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor,
Disse-lhe: eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse, esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Então, a gente lendo aqui, a gente não tem uma, digamos assim, uma interpretação mais de uma forma que a gente possa trazer para o nosso dia a dia. Mas a doutrina espírita, no livro A Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, o Espírito Humberto de Campos ele vai trazer para nós como que foi os bastidores deste acontecimento. Vai nos contextualizar de forma que a gente compreenda por que é que Zaqueu subiu em cima desse pé de árvore ou uma estrutura mais alta para que ele pudesse ver Jesus. Por que é que Jesus recebeu Zaqueu? Por que que houve aquela reação daquelas pessoas quando Jesus disse que iria se alojar na casa de Zaqueu? Pois bem, então nós vamos passar aqui ao ensinamento, ao estudo da história de Zaqueu no livro Boa Nova, que está lá no capítulo 26, intitulado Servo Bom. Mas antes disso, nós temos que contextualizar que Zaqueu, ele era um publicano. E o que era um publicano naquela época? Publicano eram os funcionários, né, de Roma. Nós sabemos aí que os judeus eles estavam sob o jugo do Império Romano. Então, o Império Romano ele contratava essas pessoas para que essas pessoas os publicanos pudessem cobrar os impostos. E essa cobrança de impostos ao povo judeu era para eles uma afronta. Era como se o Império Romano tivesse humilhando, o Império Romano tivesse realmente saqueando as propriedades, o povo judeu. Então, havia um conflito muito grande. Então, esses publicanos eram muito mal vistos. Eram tidos como pessoas desonestas, porque eles estavam infringindo a lei de Deus. Eles estavam cobrando um imposto no qual o povo judeu dizia que era proibido por Deus. Então, havia ali todo um conflito. Essas pessoas eram muito mal vistas. Então, Zaqueu já tinha toda essa fama. Além disso tudo, ele era um homem que tinha muitas posses, era muito rico. E ele também era judeu. Então, o que acontece? Eles vinham, além disso tudo, eles viam Zaqueu como um traidor. Traidor do povo judeu. Então, ele não era uma pessoa bem vista, né? E também narra aqui, no livro Boa Nova, que se hoje nós temos essa dificuldade de nos relacionarmos com os bens materiais, com a vida de Jesus naquela época, os próprios discípulos dele também tinham essa dificuldade. E isso trazia uma série de conflitos. É justamente isso que vai narrar o espírito de Humberto de Campos, que diz o seguinte: a condenação das riquezas se firmaram no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que, por várias vezes, foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr termo às contendas injustificáveis. De vez em quando, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do Lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Felipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais do que uma camisa, constituindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. Então, aqui a gente percebe o seguinte, que os discípulos de Jesus, eles entendiam, até este momento aqui, que aquela história, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco
de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então, eles condenavam as pessoas que possuíam bens. Então, eles achavam que ninguém deveria possuir os bens, que a pessoa deveria entregar aos pobres, que deveria ter o mínimo para a subsistência. Continuando. E quando o pobre nos surge somente nas aparências, replicava judiciosamente Levi. Conheço homens abastados que choram na coletoria de Cafarnaum, como miseráveis mendigos, apenas com o fim de se eximirem dos impostos. Sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de terras dilatadas. Estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a exploração? Tudo isso é verdade, redarguiu Simão Pedro. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos. E não é por essa razão que devemos abandonar realmente os desamparados. E aqui eles estavam tentando, nossa, mas e se nós encontrarmos uma pessoa que aparentemente se veste como pobre, como humilde, e ela for rica, ela possuir bens? A gente percebe aqui a confusão dos discípulos, que eles atribuíam que uma pessoa que fosse materialmente desprovida, ela teria mais condições, ela mereceria receber o reino de Deus. Ao passo que outra que tivesse muitos bens, ela deveria primeiro doar todos esses bens, e ela não seria tão merecedora assim dos benefícios, da assistência que Jesus estava pregando. Levi, porém, não se dava por vencido e retrucava. E lembrando que Levi, ele também era um publicano, ele também trabalhava na coleta de impostos. A necessidade sincera deve ser objeto incessante de nosso carinhoso interesse. Mas, tratando-se dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar a vigilância. É imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. O antigo cobrador de impostos expunha assim a sua maneira de ver, mas Felipe, arragando-se à letra dos ensinos, obtemperava com ênfase. Continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada do rico no reino dos céus. Jesus não participava dessas discussões, porém sentia as dúvidas que pairavam no coração dos discípulos e, deixando-os entregues aos seus raciocínios próprios, aguardava oportunidade para um esclarecimento geral. Então, os discípulos aqui, eles tinham muitas dúvidas, né? Como é que seria? Será que é só o pobre materialmente falando, é que vai entrar para o reino de Deus? Será que o rico não vai? Como que deve ser feito esse julgamento? Nós devemos dar assistência só para aquele que é mendigo, só para aquele que é pobre? Será que o outro também não precisa? Será que a pobreza material quer dizer grandeza de espírito? E a riqueza material quer dizer pobreza de valores morais? Então, Jesus, vendo aquilo tudo, preparou, né, esse encontro com Zaqueu para que ele pudesse dar um ensinamento aos discípulos e a nós também. Passava-se o tempo e as pequenas controvérsias continuavam acesas. Chegaram, porém, o dia que o mestre se ausentaria da Galileia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó, antes do suplício, era aguardada com curiosidade imensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Então, a cidade toda estava em polvorosa, esperando a vinda de Jesus. Um publicano abastado, de nome Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. O chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura, ele era baixinho. Tanto assim que buscou satisfazer ao seu desejo ardente, procurou acomodar-se sobre o sicômoro,
levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se do Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara a seu lado. Ele dizia com um aceno íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da sua hospitalidade e da tua companhia. A primeira lição que nós tiramos daqui é que não importa se você é um rico, se você tem prestígio, ou se você tem uma má fama, se você não é bem visto pelas pessoas que te cercam. Todos nós nos sentimos atraídos por Jesus. Todos nós, muitas vezes, dentro do nosso íntimo, do nosso coração, nós sentimos aquela necessidade que nem conseguimos explicar direito. É algo que nos falta. E quem vai preencher essa falta é Jesus, através dos seus ensinamentos. E Zaqueu, mesmo contrariando tudo aquilo que se falava, tudo aquilo que os discípulos diziam, ele, na sua necessidade, que o coração dele despertou quando ele soube que Jesus iria passar por ali. Ele queria ter esse encontro com o mestre. Por quê? Porque os bens materiais que ele possuía não o satisfazia. E o que ele fez? Ele procurou um lugar alto, porque ele era baixo, ele procurou um lugar alto, para que pudesse ao menos enxergar o mestre. Então, nós verificamos também, quando a gente fala que Zaqueu subiu, para que pudesse alcançar e ver Jesus, também tem uma parte simbólica, que nós, na nossa pequenez, nas nossas dificuldades, na nossa pequenez enquanto espíritos, na nossa pequenez enquanto seres que ainda estão caminhando para o desenvolvimento moral, a gente ainda é muito pequeno moralmente. Para que a gente consiga alcançar a Jesus, a gente tem que subir. A gente tem que se encher de coisas boas, exercitar os nossos talentos, as nossas qualidades. Então é isso que Jesus faz conosco. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente tem esse contato com o Mestre, a gente começa o quê? A se elevar, a subir ao mais alto, para que a gente pudesse receber todo esse ensinamento, o caminho, a verdade, do qual nós poderemos chegar até Deus e sermos mais felizes. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionou ao seu lado e lhe dizia com aceno íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. Ele ficou muito alegre e surpreso. Abraçou-se-lhe a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em sua casa com a maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava, atento às suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos discípulos. Aí os discípulos, vendo aquela cena, já começaram a questionar. Não se trata de um rico que deveria ser condenado? Perguntava Filipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente: como justificar tudo isso, se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Então vejam como o preconceito que os discípulos carregavam neste momento foi totalmente dissolvido pelo gesto de Jesus. E quantas vezes nós temos esse preconceito?
Aqui, no caso, foi Zaqueu, mas em outras circunstâncias, o Evangelho já trouxe, por exemplo, a situação de Maria de Magdala ou Maria Madalena, que os apóstolos também não queriam, no primeiro momento, que ela chegasse próxima a Jesus, que ela seguisse a comitiva de Jesus, pelos julgamentos, pelo a nossa forma de ver só o exterior, só aquilo que é material. Mas Jesus conhece o nosso íntimo, o nosso potencial, o nosso coração, a nossa intenção, o nosso desejo de mudança. E como ele enxergou aquilo em Zaqueu, esse desejo de mudança da vida de Zaqueu, foi que ele pediu para que Zaqueu descesse e o levasse até a sua casa, para que ele pudesse o quê? Primeiro ensinar os apóstolos o acolhimento. Como é importante nós acolhermos as pessoas que estão em situações que nós não consideramos dignas, porque nós também já tivemos naquela mesma situação, que nós também já erramos no passado, erramos no presente, e vai demorar um pouquinho para a gente parar de errar, porque nós somos ainda seres que estamos caminhando, é uma jornada, é um trabalho árduo que nós fazemos conosco mesmo, de tirar os nossos defeitos, de consertar os nossos equívocos, de sermos menos preconceituosos e de acolhermos os irmãos que precisam de mudança e que sentem esse desejo de mudança, mas muitas vezes não vem, não pede, porque já tem medo de ser repelido. A breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexcedível. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhes as fibras mais íntimas do espírito, com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado, que lhe ficara eternamente no coração. Aproximava-se o crepúsculo quando Zebedeu mandou oferecer uma leve refeição, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo em sinal de alegria. Aí ele já chamou todo mundo, mandou servir, já convidou todas as pessoas que estavam ali seguindo Jesus. A palestra versava sobre a nova doutrina e, sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, olha bem, condenar as riquezas criminosas do mundo. O publicano esclarecia com toda a sinceridade de sua alma. Ele foi sincero. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que rodeiam a minha vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de famílias sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente na terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Então, aqui o Zaqueu já começou, olha, eu sei que eu tenho uma fama, mas olha, há muito tempo que eu já estou trabalhando em prol do bem comum, eu estou dando emprego, eu estou gerando emprego, eu estou ajudando as pessoas, eu estou fazendo com que as pessoas tenham condições de sustentar as suas famílias. E Jesus, abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos da minha casa nunca me encontram sem a sincera disposição de servi-los. Ele já falou, olha, os servos, os meus empregados, eu estou sempre disposto a ajudar naquilo que for possível. Regozijo-me contigo, esclareceu o Messias, porque todos nós somos servos do Pai. Olha só a grandeza de Jesus. Jesus disse, olha, eu estou muito alegre que você esteja servindo os seus servos, porque nós viemos foi para servir. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo.
Extasiado, levantou-se e estendeu ao Cristo as mãos e exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho prejudicado a alguém, indenizá-lo-ei quadruplicamente. Jesus o abençoou com um formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Então vejas como o acolhimento do mestre fez brotar naquela pessoa que já vinha trabalhando o seu íntimo para se melhorar, para coibir, para corrigir os erros do passado, como esse acolhimento fez que isso fosse potencializado. Quantas vezes o irmão vem nos pedir ajuda com equívocos, com erros, e nós viramos as costas? Olha aqui o exemplo de Jesus, olha só o que Jesus fez. Ele não se importou com o que os outros estavam falando, com o que os outros estavam dizendo, com a reputação de Zaqueu. Ele não se importou, por quê? Porque ele sabia do potencial dele, sabia que ele já estava trabalhando para modificar possíveis erros que ele cometeu no passado. Quem de nós aqui já não cometeu erro no passado? E esse acolhimento que ele fez foi decisivo para que Zaqueu potencializasse todo o bem que ele trazia dentro do coração, tudo aquilo que ele desejava, que ele almejava. Alguns dos discípulos, notadamente Filipe e Simão, não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis. Mais ou menos aferrados às leis judaicas e atentando somente no sentido literal das lições do Messias, estranharam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo confessadamente publicano e pecador. E como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos, a fim de providenciar sobre a vida de seus filhos para conhecerem o Messias, Pedro e outros propomperam numa chuva de pequeninas perguntas. Então, os apóstolos, vendo aquilo, mesmo vendo como Zaqueu estava se comportando, se comprometendo com o mestre, eles não ficaram satisfeitos. Então, eles esperaram que Zaqueu se ausentasse ali, porque ele queria que Jesus conhecesse os filhos dele, e começaram a fazer as perguntinhas para Jesus. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde, e sim naquela vivenda suntuosa em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza: Amigos, acreditais porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? O evangelho de Jesus não veio para nos transformar em miseráveis, independentes financeiramente, não. Qual a esmola maior? A que socorre às necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Qual que é a verdadeira caridade? É aquela que você dá um pacotinho de arroz ou uma cesta básica para uma família? Ou aquele que oferece um emprego para que o pai de família possa trabalhar, sustentar, progredir? É isso que Jesus está argumentando aqui com os apóstolos. No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros, os que entesouram na terra, escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram uma moeda dourada ao faminto que passa procurando livrar-se de sua presença. Os segundos
ligam suas existências às vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos seus auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Então, Jesus está nos dizendo aqui que existem dois tipos de pessoas: aquelas que recebem os bens e os guardam, ou os que fazem prosperar, mas apenas para ele, só sobre o ponto de vista material, e não empregam visando o bem comum, apenas ao bem dele e da sua família, quando muito daqueles que estão próximos. E existem os outros que recebem os bens materiais e os fazem circular, e os que fazem beneficiar o maior número de pessoas possíveis. E são esses que ganham pontos no céu. Então, são esses que são como Zaqueu. São esses que Jesus pede para que ele receba em casa. São essas pessoas. E às vezes a gente se pergunta, mas aqui a gente está falando aí de grandes empresários, pessoas que têm muito dinheiro. Não. Jesus está nos chamando aqui a responsabilidade, esclarecendo tanto aos apóstolos quanto a nós, como é que nós devemos lidar com os bens materiais que nós recebemos. Não é só para benefício nosso, é para nosso benefício e para a coletividade, para que possa auxiliar, para que possa influenciar positivamente toda a comunidade. Mas eu tenho pouco, é só a minha família. Que seja a tua família. Não, eu tenho pouco, quiser só a minha comunidade. Que seja a sua comunidade. Os apóstolos ouviam-no espantados. Felipe desejou de se justificar, depois da argumentação incisiva do Cristo, exclamou. Eles já caíram em si, né? Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres que a vossa bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Felipe, elucidou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a sua própria manutenção, ou um pai encarregado de filhinhos a lhes pedirem pão? E nessa pandemia que a gente viu muito, né? Quantos pais, quantos empresários ficaram numa situação difícil, impedidos de trabalhar, ou tiveram seus rendimentos cortados. Foi difícil para todos. Então, esses também merecem a atenção, o amor e a paciência dos apóstolos. É o que Jesus está nos dizendo aqui. Que nós não devemos viciar os nossos sentimentos. Mas como assim viciar os nossos sentimentos? É os preconceitos que nós trazemos. Como, por exemplo, uma mulher prostituta, ela não pode mudar de vida. Ou um ladrão que já foi condenado, um ex-presidiário. A gente vê tantos ex-presidiários que têm tanta dificuldade de se reinsertar, né, na sociedade. A reinserção na sociedade é tão difícil. Então, Jesus nos pede que a gente não vicie os nossos sentimentos. Como André observasse, com grande brilho nos olhos, maravilhado com suas explicações, o mestre acentuou. Sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que se consagrarem suas responsabilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus
com a riqueza que lhes foram confiadas. Então, nós devemos servir a Deus com as riquezas que nos foram confiadas. E de que forma é que a gente serve a Deus? Servindo ao próximo. Então, tudo aquilo que eu obtenho com o meu trabalho, aquilo que eu recebi de herança, aquilo que me foi dado, seja a minha inteligência, seja o meu trabalho físico, o meu trabalho artesanal, a minha atividade profissional, tudo isso, quando nós vamos empregar, ela deve ser feita com amor, visando e tendo a consciência que aquilo que nós recebemos de Deus como empréstimo. Como diz Jesus aqui, nós somos mordomos. O que o mordomo faz? Ele serve. Então, nós somos mordomos de Deus, para que possamos servir os nossos irmãos, o nosso próximo, a nossa família, a nós, com esses bens que nós recebemos. Sejamos mais caridosos com todos, com aqueles que têm bens materiais e aqueles que não têm. Porque a grandeza espiritual, ela não está relacionada nem com a falta, nem com a grandeza material, nem com a falta material, nem com a grandeza material. Varia muito de espírito para espírito. Como dizem, a prova da riqueza é mais difícil, é uma das provas mais difíceis que tem. Por quê? Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. E como espíritos imperfeitos, temos muita dificuldade de nos relacionarmos com os bens materiais, de bem empregá-los, os bens materiais, de compreender por que é que nos foi confiados esses bens materiais. É para a grandeza do espírito, é para a evolução do espírito. Então, sejamos mordomos e não servos do bem material. Somos mordomos de Deus e não servos dos bens materiais. Então, essas lições da noite. Vamos agradecer a Deus, por este momento, que possamos sair daqui comprometidos de sermos os mordomos de Deus. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Criador, amoroso, gentil, bondoso, rogamos a Ti que nos auxilie na nossa jornada, tenha conosco benevolência, nos ajude a compreender o porquê que estamos aqui, para que fomos criados, nos ajude a melhorar na nossa caminhada, a sermos mais humildes, benevolentes, amorosos uns com outros, compreensivos. Que o Senhor possa abençoar os nossos lares, esta casa, o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho. Nos ajude a compartilhar tudo aquilo que nós recebemos de Ti. Obrigada, Deus. Gratidão, Jesus. Que assim seja.